No início de 2023, o mercado brasileiro foi abalado por um golpe significativo com a revelação de um déficit contábil de R$ 20 bilhões nas Americanas, uma empresa varejista com uma história quase centenária no Brasil, cujos principais acionistas são os 3 maiores empresários do país. Antes da crise, a empresa era vista como um exemplo de sucesso nos negócios, com suas ações em ascensão e uma demanda crescente. Os analistas, com base nos dados disponíveis na época, previam que o preço das ações poderia atingir até R$ 37. No entanto, após o anúncio do déficit, as ações despencaram 95%, caindo de R$ 12 para R$ 0,80. No entanto, a queda no valor das ações era apenas uma das preocupações enfrentadas pela empresa. Além do enorme déficit financeiro, as Americanas também enfrentavam desconfiança por parte do mercado e suspeitas de fraude. Como resultado, a empresa teve que entrar com um pedido de recuperação judicial e foi submetida a uma CPI para investigação. Mais de um ano após o incidente, o panorama começa a se esclarecer. A questão central é se o problema foi uma mera inconsistência contábil ou uma fraude de grande escala no cenário empresarial brasileiro. Para compreender tudo isso e mais, é essencial entender a trajetória que levou a empresa até o ponto atual. Em 1929, os americanos John Lee, Glenn Mattson, James Marshall e Batson Borger partiram dos Estados Unidos em direção a Buenos Aires com o objetivo de estabelecer uma loja o 5 cents, conhecida por oferecer produtos a preços de 5 e 10 centavos, como era popular nos Estados Unidos no início do século XX. Durante a viagem de navio, eles conheceram Aquino Salles, brasileiro, e Max Landesmann, austríaco, que os persuadiram a visitar o Rio de Janeiro. Ao chegar à cidade, os americanos observaram que havia uma parcela significativa de brasileiros, incluindo funcionários públicos e militares, com uma renda estável, porém modesta. Decidiram então abrir sua loja no Brasil visando esse público. A primeira loja foi inaugurada em Niterói, com o slogan Nada além de R$ 2.000, e em apenas um ano já havia expandido para 4 lojas. Em 1982, o Grupo Garantia, liderado por Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles e Carlos Alberto Sicupira, entrou como acionista majoritário da rede. Nos anos 90, a empresa alcançou marcos importantes, como a formação de uma parceria com a rede de lojas Walmart em 1994. Em 1999, a Americanas tornou-se pioneira no Brasil ao lançar seu serviço de compras online. Após a fusão com o Submarino em 2006, a Americanas expandiu-se significativamente, ampliando sua presença física e digital com a aquisição do Shoptime e do Ingressos.com em 2005. Esses movimentos culminaram na criação da B2W, uma empresa focada no comércio eletrônico, que foi dominante até 2021. Neste ano, os principais acionistas, Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles e Carlos Alberto Sicupira, renunciaram ao controle da empresa, tornando-se apenas acionistas de referência. 2021 foi um marco positivo para a empresa, posicionando a Americanas S.A. como a 4ª maior varejista do Brasil, alimentando especulações sobre sua internacionalização. No entanto, em setembro de 2022, após 30 anos de serviço, Miguel Gutierrez deixou o cargo de diretor das Américas S.A., sendo sucedido por Sérgio Rial. Rial assumiu o cargo em 1º de janeiro de 2023, mas renunciou apenas 11 dias depois, revelando um rombo contábil de mais de R$ 20 bilhões, inicialmente considerado um erro. No entanto, com a partida dos principais acionistas e do diretor, o incidente suscitou suspeitas de fraude. Esse erro contábil, aparentemente persistente ao longo dos anos, envolveu uma estratégia financeira conhecida como risco sacado, frequentemente usada por varejistas para quitar dívidas com fornecedores. Na prática, o que ocorreu foi que a Americanas adquiria produtos de fornecedores e quitava essa dívida por meio de empréstimos bancários, pagando juros ao banco. No entanto, ao longo dos anos, o registro contábil dessa dívida era feito considerando apenas o valor pago aos fornecedores, ignorando os juros do empréstimo bancário.
Com o acúmulo desses juros não contabilizados ao longo do tempo, o rombo financeiro foi ainda maior do que inicialmente divulgado, atingindo a marca de 43 bilhões de reais, com as ações da empresa despencando 85% e o valor de mercado diminuindo em 9 bilhões de reais em poucos dias. Um dia após o anúncio, o valor das ações caiu para R$ 12 e no dia seguinte, ocorreu uma queda adicional de 77%, encerrando o dia com o valor de R$ 2,72 por ação. Nos dias subsequentes, o declínio persistiu, levando o valor da empresa de 10,85 bilhões de reais para apenas 1,75 bilhão de reais. No entanto, os mais afetados foram os pequenos investidores, pois 54% das ações estavam pulverizadas no mercado, com cerca de 130 mil CPFs registrados como acionistas. Muitos desses investidores minoritários viram o valor de suas ações despencar em 80% da noite para o dia. Além dos prejuízos diretos, há também os impactos nos investimentos vinculados à empresa por meio de fundos. Segundo a Economática, na época, havia 1.057 fundos com investimentos nas Americanas. Com o escândalo contábil, a classificação de crédito das Americanas pelas agências de rating foi reduzida, resultando em uma avaliação negativa de sua capacidade de pagamento de dívidas, o que levou à desvalorização das debêntures da empresa. Um caso emblemático foi o do Nubank. O fundo de reserva imediata do Nubank, considerado de baixíssimo risco e alta liquidez para investidores cautelosos, tinha 1% de seu patrimônio investido em duas debêntures da Americanas. Com a desvalorização desses títulos, a rentabilidade do fundo do banco diminuiu, e muitos investidores viram seus investimentos encolherem drasticamente, sofrendo perdas significativas. Houve relatos de investidores expressando suas frustrações nas redes sociais, como o caso de um cotista cujos rendimentos caíram de R$ 700 para R$ 1,72 em apenas 5 dias. Em resposta a esses eventos, o Instituto Brasileiro de Cidadania iniciou uma ação judicial contra as Americanas, alegando divulgação de informações enganosas e práticas ilícitas em relação aos investidores. O Instituto busca indenização por danos morais e materiais para os investidores, argumentando que confiaram na integridade das informações fornecidas pela empresa. O rombo financeiro foi comprovado, deixando uma questão em aberto: foi um erro ou uma fraude? Quando a notícia do rombo foi divulgada, além do choque inicial, o mercado ficou frustrado pela falta de informações claras. A própria Americanas parecia confusa sobre a situação e mencionou a possibilidade de os números do rombo serem ainda maiores, o que seria esclarecido por meio da criação de um comitê independente para realizar auditorias mais abrangentes. A ausência de respostas concretas e o conteúdo do documento apresentado alimentaram a suspeita de fraude. O Banco BTG, um dos prejudicados, entrou com uma ação judicial contra as Americanas, alegando má-fé por parte da empresa. O banco destacou que, entre julho e outubro de 2022, diretores da companhia venderam R$ 223 milhões em ações da empresa. A suspeita era de que esses diretores tinham conhecimento do rombo e venderam suas ações rapidamente para evitar prejuízos. 8 dias após o anúncio do rombo, as Americanas entraram com um pedido de recuperação judicial. Em uma nota conjunta divulgada em 22 de janeiro, 11 dias após o anúncio do rombo, Lehman, Teles e Sicupira negaram ter conhecimento das dívidas e afirmaram não terem acesso à administração da empresa há anos. Eles declararam confiar nos executivos responsáveis pela gestão da empresa e enfatizaram que jamais tolerariam práticas fraudulentas para distorcer os lucros da empresa. Além disso, mencionaram que o banco auditor PwC, com o qual as Americanas trabalhavam, nunca havia apontado irregularidades para eles. A PwC, sendo a maior empresa de auditoria do Brasil com uma história centenária, optou por manter distância do assunto desde que as inconsistências contábeis da Americanas vieram à tona, limitando-se a comentar, ou não comentamos casos de clientes. Em junho, a Americanas encerrou seu contrato com a PwC e imediatamente contratou a BDO como substituta.
Para que o pedido de recuperação judicial da Americanas fosse aceito, foi necessário apresentar números oficiais sobre a dívida e os credores. Os números divulgados indicavam 7.720 credores e uma dívida total de 41,2 bilhões de reais. Dessas obrigações, 15,2 bilhões de reais eram resultantes da estratégia financeira de risco sacado com os 5 maiores bancos do Brasil, sendo Bradesco, Itaú e Santander os maiores credores, com dívidas que totalizavam 5,2 bilhões de reais, 4,3 bilhões de reais e 3,4 bilhões de reais, respectivamente. Com a aprovação do pedido de recuperação judicial das Americanas pelo Ministério Público, os bancos foram os mais prejudicados. A recuperação judicial protege a empresa, impedindo a execução das dívidas, e os bancos credores são obrigados a perdoar parte do valor devido. Para evitar perdas substanciais e manter um mínimo de confiança na empresa em um cenário de recuperação, um acordo foi alcançado entre as partes em novembro. No acordo estabelecido, estava prevista uma injeção de capital de 24 bilhões de reais, com 12 bilhões de reais provenientes da emissão de novas ações e outros 12 bilhões de reais provenientes dos bancos credores. Isso implicava que os bancos concordaram em converter 12 bilhões de reais da dívida das Americanas em ações da empresa, em vez de receber esse valor em dinheiro. Este acordo foi aceito por cerca de 35% dos credores titulares da dívida da varejista. Contudo, em 13 de junho, 5 meses após o início do escândalo, as Americanas foram novamente alvo do público ao admitirem uma fraude cometida por antigos executivos. De acordo com o comunicado divulgado pela própria empresa, a fraude estava principalmente relacionada aos contratos de verba de propaganda cooperada. Esses contratos, firmados entre a indústria e o varejo, envolviam um valor estipulado pelo varejista ao fornecedor para a obtenção de vantagens de propaganda na loja, como prateleiras exclusivas e anúncios nos corredores. No entanto, esses contratos eram falsos, ou seja, eram lançados no balanço contábil para inflar os resultados operacionais das Americanas, mas não eram efetivamente acordados com os fornecedores. Esses lançamentos fraudulentos totalizaram 21,7 bilhões de reais até 30 de setembro de 2022, um valor ainda não auditado e confirmado. Além disso, foram identificadas outras irregularidades, como as relacionadas ao risco sacado, que contabilizavam 18,4 bilhões de reais, e operações de financiamento de capital de giro, totalizando 2,2 bilhões de reais. Adicionalmente, foram encontrados lançamentos inadequados de juros sobre operações financeiras, totalizando 3,6 bilhões de reais até o final de setembro de 2022. Entre os acusados pela própria Americans pela fraude estão o ex-presidente das Americanas, Miguel Gutierrez, 2 ex-presidentes da AME Digital, um ex-diretor financeiro da B2W, uma pessoa que atuou na controladoria da empresa, entre outros. Ainda em junho foi iniciada uma CPI para investigar a fraude contábil da Americanas. O atual presidente da companhia, Leonardo Coelho Pereira, compareceu na Câmara de Deputados e apresentou e-mails trocados entre a antiga diretoria que comprovavam uma fraude. A fraude chegou a 20 bilhões de reais, o atual presidente explicou. É para não haver confusão, 40 bilhões de reais é a dívida que está na recuperação judicial e 20 bilhões de reais é o tamanho da fraude. A CPI que foi até setembro terminou sem culpas, apesar de deixar claro que é possível que tenha tido o envolvimento da antiga diretoria na fraude. O relatório final não citou nomes nem fez acusações diretas, mas deixou evidente que não se tratou apenas de um erro contábil. E depois de terminar sem preocupações formais, quem realmente pagou a conta? No dia 11 de janeiro, meu mundo acabou. Não consigo nem dormir direito, perdi praticamente tudo. É até vergonhoso de falar. Essa é a fala de Pedro Henrique, apesar de ser um nome fictício, a entrevista é real. Além de pequenos investidores, funcionários, informações de serviços e fornecedores estão nas listas de quem está pagando essa conta. Do total da dívida, 64,5 milhões de reais são devidos à classe trabalhista, impactando diretamente os funcionários.
E um valor ainda mais significativo, 109,4 milhões de reais, afetando diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte. Esses podem ser fornecedores ou consultas de serviço. Dos credores desta categoria, mais de 20 têm mais de R$ 1 milhão para receber do varejista, 102 deles têm entre 100 mil e R$ 1 milhão para receber, e 73 entre 50 e 100 mil reais. Outros fornecedores ficam em valores abaixo disso, de R$ 1.000 a R$ 50 mil reais. Se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, uma dívida como essa é extremamente prejudicial. Em entrevista ao Estadão, um proprietário de uma indústria de material escolar de porte médio onde a dívida da Americanos corresponde a 1/3 do faturamento descreveu a situação da seguinte forma: é como se alguém tivesse entrado na minha empresa, tirado 35% da minha caixa e saísse andando pela porta da frente. É mais ou menos desta forma como eu me sinto. A situação está longe de ser simples. A crise nas Americanas levou algumas dessas empresas de pequeno porte, que estão na lista de credores do varejista, a diminuir a linha de produção e demitir pessoal, mas esta é apenas uma forma de como o caso está afetando a economia brasileira. As consequências são maiores e demoram a serem amenizadas. Somente a Americanas é responsável por pagar anualmente cerca de R$ 2 bilhões de impostos ao governo federal. A recuperação judicial ainda acarretará em milhões de demissões dentro da empresa de cargas de alto a baixo escalonamento, mas deverá atingir também trabalhadores indiretos da empresa. O impacto ainda é maior por conta do grupo de acionistas de referência que são os empresários mais ricos do Brasil e são cabeças ainda da AB InBev, Burger King e Kraft Heinz. Com a crise das Americanas, a confiança dos três empresários foi prejudicada e afetou seus outros empreendimentos. As ações da Ambev caíram 9% após o ataque de justiça ao pedido de recuperação judicial da Americanas. O caso ainda vem gerando insegurança dos institutos financeiros que se preocupam em passar pela mesma situação com outras empresas do setor, principalmente na questão de individualização. O que prejudica as outras companhias do setor que estão vendendo um custo de dívida maior, em um momento em que o setor varejista brasileiro passa por uma situação de cautela causada pelo cenário das próprias Americanas, mas também de outras companhias como a Marisa. Para o juiz Paulo Acedi Stefan, que acatou o pedido de recuperação judicial das Americanas, a queda da rede poderia resultar em colapso da cadeia de produção do país e afetar 50 milhões de consumidores, colocando em risco dezenas de milhares de empresas, o que acarretaria prejuízos relevantes nos setores econômicos do Brasil. Em novembro de 2023, a Americanas divulgou seu plano de negócios até 2025, sob uma nova diretoria e os valores fraudados ajustados ao balanço da empresa. O novo plano prevê o abatimento da dívida e retomada de lucros até 2025 com o que chamam de Nova Americanas. A empresa espera atingir em 2025 1,5 bilhão de reais em geração de caixa no ano. O foco não terá protagonismo digital, o que prevê a atualização das lojas físicas, otimização de custos e a excelência da jornada do consumidor. Entre as maiores apostas, está o AME Digital com seus serviços financeiros customizados, principalmente na plataforma digital. A carteira AME servirá para aumentar o engajamento dos clientes. Mas isso são planos. Para que eles possam se realizar, a Americanas tem um grande trabalho pela frente. Ela precisa recuperar sua consulta não só com os consumidores, mas também com todo o mercado. E aí, gostou do conteúdo? Espero que sim. Se você quer continuar recebendo insights valiosos como os compartilhados neste vídeo, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos diários. Estamos comprometidos em trazer conteúdo de qualidade todos os dias, abordando uma variedade de tópicos para enriquecer sua vida pessoal e profissional. Sua participação é fundamental para o crescimento deste canal e para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo relevante e inspirador. Portanto, não perca tempo. Clique no botão de inscrição abaixo, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares e juntos vamos construir uma comunidade forte e engajada. Obrigado por assistir e por fazer parte desta jornada de aprendizado e crescimento.
Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, fique bem e continue buscando o seu melhor todos os dias. Um abraço. Veja também um desses vídeos que está passando na sua tela.